Olá, pessoal. Começamos mais uma live de estudos, Sinais do Fim. Uma grande alegria estarmos juntos aqui como igreja, como irmãos, como igreja do Senhor. E é uma bênção, uma honra para nós estarmos juntos, né? Estamos comemorando um ano de estudo Sinais do Fim. São os últimos 4 capítulos de Apocalipse que nós vamos finalizar nas próximas 4 semanas. Um ano de estudo, uma alegria para mim estar aqui com vocês durante esse um ano. E é uma honra poder estar ensinando a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais simples, mais popular, né? A teologia, a escatologia, que é o estudo dos últimos dias, de uma forma bem mais simples e entendível para o povo. Então é uma honra para mim, uma grande alegria estarmos fazendo um ano desses estudos, os sinais do fim. Esses estudos não foram baseados somente no livro de Apocalipse, nós passamos no livro de Mateus 24, no livro de Mateus 25, Daniel 7, 8, 9, 10, 11, de Daniel, as cartas de Paulo, que ele deixou sobre os últimos dias, e começamos o livro de Apocalipse depois. Então não são os estudos somente baseados, mas vários capítulos que nós temos estudado durante o longo desse um ano, passando por Mateus, livro de Daniel, as cartas de Paulo, todos os capítulos que falam dos últimos dias, da igreja dos últimos dias, palavras proféticas, a própria profecia de Jesus de Mateus 24, nós começamos com ela. Então estamos completando um ano de estudos, os sinais do fim, uma grande alegria para nós. Nós, assim, eu me sinto honrada por ter Deus ter me pedido, né, esses estudos. E antes da pandemia nós começamos esses estudos, né? Então é uma bênção, uma honra estarmos aqui juntos. E hoje nós vamos ter a participação maravilhosa de uma grande profetisa, ministra, ministra de louvor, adoradora, pastora também, porque tem esse chamado também de cuidar de pessoas, de amar pessoas, a minha amiga, a minha irmã, né, do coração. Como eu não tenho irmã de sangue, então ela também é a minha irmã de sangue. Essa amizade tão linda que o Senhor nos deu, nem sei quantos anos, né, Nini? Há mais de 20 anos nós somos amigas e inseparáveis, irmãs, e eu morro de saudade de você. Então hoje nós vamos ter a participação especial profética da minha amiga Nívia Soares, e vai ser tremendo. Nini, bem-vindo dos Sinais do Fim, amiga. Mais do que bem-vinda, vamos estar juntas aqui, profetizando e ensinando, minha amiga. Que linda! Preciosa! Ô, saudade, Jesus. Ô, saudade, amiga. Ô, saudade. Só Deus, minha filha. Ô, saudade. Olha aí a Stacy. Ô, Stacy Campbell. Profetiza lá dos Estados Unidos. Hi, Stacy. How are you? Welcome in our life. You can prophesy with us. E, Ni, é uma honra, uma alegria para mim te receber, minha amiga, minha irmã do coração. Ei, Stacy, Deus abençoe. Lili, é uma honra estar com você também. Oh, Minha amiga querida, quanta saudade, quanta falta você me faz. Você também, amiga, muita falta mesmo. Tô orando para você vir para cá. Ô, Jesus. Tem uma Senhor turma aqui orando para você vir para cá, hein? Que as nações que Deus estão vai clamando. nos proporcionar. Pois é, a gente tem vivido esse tempo tão estranho, tão novo para todos nós. E a nossa esperança, ela realmente ela precisa ser colocada em Jesus. A gente precisa olhar para o que as Escrituras dizem. Eu creio que mais do que nunca a gente tem que confiar na liderança de Jesus. Yes. Mais do que nunca.
Esse é Yes. o momento, essa é a hora. Para esse momento foi que o Senhor nos chamou. Para esse momento a gente tem sido preparado durante Uhum. anos, né? Durante tantos anos. Yes, Nívia, é o nosso amado Jesus. Eu tenho explicado aqui nos estudos, né? A gente chama de live porque é live, mas eu não gosto muito dessa palavra de lives, não, porque é Aham. estudo, né? A gente não está aqui para falar muita coisa a não ser a palavra de Deus. E nos estudos a gente tem feito, eu tenho falado que na história, né, nós somos uma geração privilegiada. Vamos liberar uma palavra profética para esses jovens, para a nova geração, New Generation. Nós somos uma geração privilegiada, Nívia, porque toda a história da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, né? É como se nós estivéssemos aqui no fim dessa história. Então, Sim. imagine toda a história da humanidade, toda a história do amor de Deus pelo homem, pela humanidade, pelas nações. Nós estamos, então, chegando, caminhando para o fim, né, dessa história. Então, como nós somos uma geração privilegiada, escolhidos de Deus, para vivermos o tempo mais precioso, mais tremendo da história da humanidade, Nívia. Olha que privilégio nós temos, fomos escolhidos pelo Senhor, né? Como geração profética, como igreja, como noiva amada, para vivermos aí os últimos dias e cremos, né? Você gravou uma música, O Grande Dia, né? A canção Grande Dia, que fala sobre a vinda do nosso amado. Então, que privilégio temos como igreja que ama o Senhor, né? Podemos estar vivendo esse tempo tão profético, tão escatológico, de tantos acontecimentos bíblicos, enquanto a gente está estudando a Bíblia, estudando Apocalipse, que eu sei que você também está dando aí os estudos em BH para todo o Brasil e nações. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você tem aí seus estudos. E enquanto a gente está estudando, passa uns dias, algumas semanas, já começa a acontecer aquilo que a gente comentou ali na palavra. Verdade. Gente, está sendo muito profético, muito único esse tempo que nós estamos vivendo. Então, nós somos uma geração privilegiada, né, Nívia? É verdade. Eu creio que a gente tem um privilégio e às vezes é difícil para a gente enxergar esse privilégio por causa das circunstâncias, né? As circunstâncias que rodeiam, que permeiam a geração da vinda do Senhor, elas não são circunstâncias fáceis e comuns. É verdade. Elas são incomuns, elas são difíceis. É um abalo, e todo abalo ele gera insegurança, ele tende a gerar tristeza, ele gera perdas que são irreparáveis, sim, né? Quantas pessoas têm perdido. Agora, acabamos de receber uma notícia de um amigo, de um pai de uma amiga que o Senhor acabou de levar. Enfim, é um tempo estranho que nós temos vivido, né? E um tempo global. E isso nos aponta para a palavra de Deus. E o texto que me vem ao coração é Hebreus, capítulo 12, quando, logo que ele termina o 11, onde ele falou sobre os heróis da fé. Os heróis da fé. E sobre como esses homens, né, apesar de não terem, muitos deles não viram o cumprimento das promessas, não viram as coisas acontecendo como eles esperavam, mas eles escolheram permanecer em fé, porque eles tinham por alvo uma pátria melhor. Eles esperavam por uma cidade não feita por mãos. Eles esperavam por uma glória maior do que a glória que nós podemos ver nesse mundo, do que a beleza que nós vemos nesse mundo. E isso isso trouxe norte à vida desses homens e mulheres. E a Bíblia diz que muitos, pela ressurreição, muitas mulheres pela ressurreição tiveram seus maridos de volta. Muitos outros se negaram a serem livres da perseguição, mas preferiram eles entregaram as suas vidas por amor a Cristo, esperando essa glória maior. E ele diz, então, em Hebreus capítulo 12, portanto, também nós, ou seja, nós estamos incluídos aqui com esses heróis da fé, também nós.
Esses homens e mulheres eram homens e mulheres como nós, sujeitos às mesmas concupiscências, sujeitos às mesmas fraquezas, sujeitos à mesma, né? A gente tem o mesmo sangue, somos, né? Sofremos as mesmas dores, mas esses homens, apesar disso, eles tiveram a segurança no Senhor. Né? E eles receberam graça oportuna para o tempo que eles estavam vivendo, para o tempo de dores e lutas que eles viviam. O Senhor trouxe uma graça sobrenatural sobre eles, para que eles permanecessem, apesar das circunstâncias. E aqui ele continua dizendo, portanto, também nós estamos incluídos, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. É como se toda a eternidade estivesse olhando para o planeta Terra nesse momento e dizendo, chegou a hora, chegou o tempo, chegou a hora da igreja, chegou a hora do cumprimento final, em que Jesus virá pela segunda vez, em que o reino de Deus finalmente se manifestará à vista de todos, todo olho o verá. Chegou o momento, essa nuvem de testemunhas, né? A toda a eternidade, os anjos olham para nós nesse momento com grande expectativa. Existe uma expectativa da glória eterna em relação a essa geração. A geração daqueles que perseveram até o fim. Daqueles que vivem na geração onde o amor se esfria, onde a iniquidade se multiplica, mas que escolhem perseverar até o fim para herdar a salvação em Cristo Jesus. Eu creio que existe esta expectativa dos céus a nosso respeito. E ele continua dizendo assim, vocês que são rodeados, nós que somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele nos aconselha a nos livrarmos de tudo que nos atrapalha. A gente está numa corrida, a gente está num caminho, caminhando para o encontro com o amado, a gente está caminhando para o encontro com Jesus nas nuvens, e o que ele nos diz é: se afaste de tudo aquilo que te atrapalha. Muitas vezes as coisas que nos atrapalham, elas não são o pecado. Ele fala aqui também sobre sobre o pecado, mas antes ele fala do que nos atrapalha. E muitas vezes o que nos atrapalha são coisas lícitas, são coisas boas. O que nos atrapalha, às vezes, é o entretenimento que está fora fora do limite na nossa vida, são as coisas que se tornam vícios na nossa vida, o que nos atrapalha, o que nos mantém, às vezes é o nosso amor excessivo pelas coisas, né? Ou até mesmo por pessoas, nosso apego, como se essas coisas e essas pessoas estivessem no centro da nossa vida, né? E ele nos diz, então, para nos livrarmos, se livra de tudo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Tira todo o embaraço. Sim, a minha tradução é tirar todo o embaraço. Exatamente. Né? Nos impede de chegar até a mim. Tudo que te impede, tudo que dificulta a caminhada, precisa finalmente sair das nossas vidas. Tem pessoas que lutam contra o pecado, lutam contra uma mesma situação há tantos anos. E eu creio que essa geração dos últimos tempos é uma geração que experimenta graça sobrenatural de Deus para vencer, para perseverar.
né? A descrição que Jesus dá sobre os últimos dias é uma descrição difícil, mas esta é uma geração que recebe graça para perseverar até o fim e ser salvo. Eu falei semana passada sobre como nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus kairós, que ele estuda o tempo e ele escolhe a geração perfeita para viver aquele tempo. Então ele escolheu Daniel para viver exatamente aquele momento do cativeiro da Babilônia. Ele escolheu os amigos de Daniel para ver, ele escolheu a integridade, o caráter de Daniel e fez com que ele vivesse no momento certo para cumprir o propósito de Deus. Então Deus escolhe pessoas certas para viver naquela geração, naquele tempo. Deus nos escolheu. Nós somos uma geração forte. Eu quero profetizar sobre nós agora, sobre a igreja do Senhor, sobre esta geração. Nós somos uma geração forte. Amém. Nós somos uma geração de Daniéis, de Joãos, de Esther, de Anas, geração de Davi. Nós somos a geração de homens e mulheres, de jovens que Deus levantou para viver com integridade, caráter, temor do Senhor, guardar com zelo os princípios da palavra do Senhor. O Senhor nos escolheu para fazermos diferença em meio ao caos. Nós somos separados, escolhidos, e Deus já nos capacitou, amém? Para vivermos esses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Nívia, nós somos fortes. Geração, você é forte. Igreja do Senhor, você é forte, porque o seu poder não é na força própria, é na força do nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. A nossa força está no nosso Deus. Nós vamos atravessar desertos, nós vamos vencer caos, nós vamos nos deparar com domínios humanos e até mesmo com esse último governo que virá. Não sabemos até quando nós estaremos aqui, mas seremos fortalecidos e capacitados na força do poder do Altíssimo. E na palavra dele. Então nós somos escolhidos, somos fortes. Né? Então nós temos que glorificar o Senhor todos e dizer obrigado, Jesus, porque nós cantamos Yeshua, Yeshua, tu és lindo, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, e esse tempo está chegando, e nós somos esta igreja escolhida do Senhor, e quando nós somos escolhidos, Ele nos capacita a atravessar o deserto e chegar do outro lado cantando, Nívia. Aleluia. Nós estudamos aqui em Apocalipse, que fala sobre a glorificação da igreja, a parte que fala sobre quando a igreja vai subir aos céus, e diz que nós vamos subir, Nívia, até lembrei de você na hora que eu estava explicando, cantando um novo cântico ao Senhor. Aleluia. E esse cântico, só será cantado por nós. Somente a igreja vai cantar esse cântico, amados. Nem os querubins e os serafins cantarão conosco, mas vamos cantar um novo cântico. Todos juntos cantaremos um só cântico novo ao Senhor. Gente, vai ser tremendo daqui para frente. É só buscarmos, né, Nívia? Algumas pessoas perguntam, pastor, o que a igreja precisa fazer daqui para frente? Como a igreja precisa viver? Eu falei semana passada de Apocalipse 17, hoje nós vamos entrar em Apocalipse 18. E eu falei sobre a grande prostituta, expliquei o que é a grande prostituta, é a falsa igreja. A primeira falsa igreja nasceu lá em Roma, logo depois da igreja genuína dos discípulos, mas ela não é só a igreja que nasceu em Roma, ela é toda a igreja que falsifica o verdadeiro evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho de Jesus é o da humildade, é do amor, da compaixão, né, da justiça, do vender tudo que temos e compartilharmos aqueles necessitados. O verdadeiro evangelho de Jesus é o de missões. E o falso evangelho, a falsa igreja que pega o falso evangelho, os fundamentos da falsa igreja, né? A pompa, riquezas terrenas, ostentação, tudo que não faz parte da vida de Jesus. Então, aí perguntaram, mas como que nós vamos nos tornar essa igreja verdadeira? E como nós vamos estar prontos até a vinda do Senhor Jesus, até o grande dia, né? Que é essa canção tão linda que você canta, Nini. Como a igreja vai estar pronta, né? É buscando Jesus, é clamando, buscando intimidade, é chorando pelos nossos pecados, é confessando os nossos pecados. É verdade. Né? É preservando, é lutando para preservar a cultura do reino em nós, dentro da nossa casa, né?
Eu creio que a igreja precisa resgatar essa cultura. A gente, às vezes, negocia muitas coisas, e coisas que para Deus não são negociáveis. Deus nos quer mais do que Ele quer o nosso trabalho. Deus nos quer mais do que Ele quer o nosso ministério, o nosso serviço. Ele nos quer. Obra. E a noiva que Ele vai levar é uma noiva que está preparada. E ela está preparada porque ela se relaciona com Jesus todo dia. Porque ela ouve a voz dele. A voz dela é ouvida na eternidade. Nós acabamos de estudar sobre as taças, né, que estão cheias. Nas semanas anteriores, nós estudamos isso sobre as taças. O incensário, aliás, o incensário diante do trono do Senhor, cheio com as orações dos santos, o incenso suave às narinas do Senhor, que é a oração dos santos. A igreja dos últimos dias é essa igreja que está envolvida com a glória, está em relacionamento perpétuo com Jesus, cuja voz é ouvida diante do trono da graça. Onde é que a nossa voz tem sido ouvida? Será que a nossa voz está sendo ouvida só nas redes sociais, só nas discussões de internet? Mas será que a nossa voz está sendo ouvida diante do trono da graça? A gente tem se relacionado com o Senhor, a gente tem amado a vinda do Senhor, amado a presença dele, a ponto de estar disposto a abrir mão disso aqui, abrir mão desse mundo, deste século, em prol da presença, em prol dele. Ele, Jesus, todas as coisas são por ele, para ele, dele. Tudo pertence a Ele. E eu creio que a igreja que vai se encontrar com Jesus é uma igreja marcada por Ele, como o livro de Apocalipse nos mostra. A igreja é marcada, ela é medida. O templo do Espírito, ele é medido pelo Senhor. Nós lemos lá no capítulo 10, o anjo medindo o templo do Senhor. Tem uma igreja que é marcada, ela é guardada, ela é separada e ela sabe para onde vai. E por causa disso, ela não se abala, mesmo diante das lutas e das perseguições. Nós não somos super-homens, mas nós podemos clamar ao Senhor na hora da angústia, na hora da tribulação. A nossa voz é ouvida diante do trono da graça. A sua oração, meu irmão, minha irmã, é relevante diante de Deus. Ainda que a sua oração seja imperfeita, ainda que o seu amor seja pequeno, imperfeito, o nosso clamor é ouvido diante do trono da graça de Deus. A nossa voz é preciosa diante dele. Não importam as circunstâncias, não importa aquilo que é aparente, importa o nosso relacionamento com o Senhor, importa o quanto nós olhamos e contemplamos o Cordeiro, Jesus. Eu creio que o Senhor, ele injeta graça. Né? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde, ele dá graça ao humilde, ele traz graça ao que se humilha. Por isso esse é o nosso lugar nesse tempo, é um lugar de humilhação diante do Senhor, de reconhecimento do quanto nós somos pequenos, do quanto ele é grande. É verdade, nós precisamos dele e uns dos outros. É verdade, é tempo da igreja se unir, né? É tempo da noiva de Cristo ser uma só. É tempo de nos unirmos em oração, é tempo de nos unirmos em adoração, é tempo de ser casa de oração, é tempo de ser N-Hope, Nations House of Prayer, ministros de várias nações adorando juntos 24 horas. É tempo de nos reunirmos nas nossas casas para orarmos. Sabe aquelas orações, aquelas reuniões de orações antigas, né, Nívia? Nós reunimos aí na sua casa para orar, aquelas células de oração, de ficar 2 horas, 3 horas orando e chorando na presença do Senhor e adorando. Sem pressa de ir embora, é tempo de voltarmos a este primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, tenho porém contra ti, né? Conheço as tuas obras, conheço a tua paixão, conheço o teu esforço, o teu labor, mas eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E essa palavra é para nós, igreja, hoje. O Senhor não quer o nosso trabalho, o Senhor não quer
as nossas obras, nossos ministérios, Senhor, que é o nosso primeiro amor. Porque é o primeiro amor que vai nos fazer, não é? Estar diante do Senhor e nos prostrar diante dele, estarmos prontas, preparadas para o grande dia, né? Que a Nívia tem cantado aí tão lindamente. Continue na live, que a Nívia vai fazer um request para a gente terminar, tá? E vamos terminar esse tempo da live aqui com a Nívia, com a minha amiga Nívia Soares. Deve ter caído lá na casa dela. Mas é isso, amados. O Senhor está nos chamando para esse primeiro amor, para voltarmos a esse primeiro amor, para voltarmos a ser essa igreja apaixonada, o nosso nível de paixão aumentar ao ponto de sermos essa noiva pronta para o último dia, né? A noiva apaixonada, a noiva pronta, santificada, né? Com vestes santas, e o Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando. Nívia, você está aí, Nini? Vamos ver se eu consigo aqui. Request de novo. Caiu da casa dela. Fiquem aí que ela deve voltar para terminar. Nívia, tá aí? Vamos lá. Nini. Então, o Senhor está nos chamando para ser essa igreja, gente, dos últimos dias. É um privilégio que a gente tem que fazer, não temer a mal algum, não temer o que está por vir, porque o nosso Deus é um Deus tão, tão tremendo, Ele nos ama tanto e Ele preparou esses últimos dias para nós. Ele nos preparou para vivermos esses últimos dias. E por isso que Ele está nos chamando: voltem para mim, voltem ao primeiro amor, voltem ao secreto, voltem a me adorar, voltem a ter orações, reuniões de orações todos os dias, voltem para mim. Porque é na minha presença, é em mim que vocês vão achar o lugar secreto, o refúgio, o lugar de segurança. Por favor, amados, peçam a Nívia para fazer um request aí de novo, porque eu não estou conseguindo colocá-la novamente. É neste lugar, né, de segurança que nós vamos passar aí os próximos anos adorando, orando e crendo que o Senhor, como nós já estudamos aqui em Apocalipse, vai guardar a sua igreja. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai zelar por nós. Imagina que nós somos o personagem principal dessa história, não é? Porque toda a história da humanidade, a história bíblica é para salvação da igreja, da noiva do Senhor. Então nós somos a personagem principal da Bíblia, a personagem principal da história depois do nosso amado Jesus. Então imagine como Deus não vai, né? Aí como o nosso Deus não vai cuidar de nós, se Ele, né? Nós somos aí os principais personagens dessa história de amor, né, Nívia? Amém. Como Deus não vai derramar o seu... Isso, sim, o seu cuidado sobre nós. Para despedir, sim, a internet está bem ruim aqui. Mas a igreja do Senhor, ela é escolhida, ela é separada, ela é marcada. Verdade, e ela está destinada à vitória. E é por isso que a gente não para, é por isso que a gente não se rende diante das lutas, das tribulações, das perseguições. Aleluia. A igreja do Senhor é vitoriosa. Acima de todas essas coisas está escrito. Né? Eles o venceram, capítulo 12 de Apocalipse. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e não amaram as suas próprias vidas. A igreja vence. É verdade, ela vence. Verdade. Porque ela vence, porque a gente sabe disso, que somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, amiga. nós prosseguimos em fé. É verdade, amiga. Que delícia ter você aqui na live de ensino, Sinais do Fim. E você é pura palavra, pura adoração, simplicidade Jesus na sua vida. Né? Que se levantem ministros, pastores, adoradores, nessa simplicidade. Amém. Que você guarda aí tantos anos que nós nos conhecemos e você permanece, né? Nessa Amém. Simplicidade, nessa pureza da palavra. Aleluia. E isso faz toda a diferença nessa geração, Nini. Aleluia. Aleluia. Um beijo grande, minha amiga linda. Amo você. Também continua nessa palavra, firme na palavra, Amém, firme nesse lugar onde o Senhor tem te posicionado. Aleluia, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, te unja, te capacite, renove as suas forças. Amém. E que através de você muitos sejam levantados nesse tempo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amiga, um beijo, um grande abraço.
Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco, às 20 horas. Aí, No pessoal. YouTube e aqui também. Tem live. Enquanto isso, vamos ouvindo a Lili, que a Lili tem muita coisa boa para compartilhar nessa noite. Amém. Deus abençoe. Amiga Beijo. linda, saudade. Te esperando aqui. Saudades, Lili. Tchau, tchau. Love you. Glória a Deus. Que tremendo, gente. Que tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje com a live Sinais do Fim. Como você já tem acompanhado aí todos esses meses de estudos, nós estamos fazendo 1 ano do estudo Sinais do Fim. Começamos em janeiro do ano passado, antes da pandemia, passando por vários capítulos de estudos escatológicos e começamos Apocalipse. Estamos terminando o livro de Apocalipse. Então, hoje nós vamos entrar no livro de Apocalipse, capítulo 18. Semana passada estudamos sobre Apocalipse 17, sobre a grande prostituta. Quem é a grande prostituta, né? E nós explicamos que é a falsa igreja, onde foi que começou a falsa igreja, o falso evangelho. Começou lá depois, né, da igreja implantada pelos discípulos, a primeira igreja de Roma, quando eles começaram a falsificar aquele verdadeiro evangelho genuíno de Jesus. Falamos um pouco sobre as falsas igrejas, os falsos profetas, os falsos mestres, que escondem a palavra de verdade e não têm compromisso com a verdade, não é? Então, falamos muito a questão que eu quero repetir aqui para vocês, que foi falado semana passada. É tempo de seriedade, é tempo de compromisso, de oração, de buscarmos ao Senhor uma vida de oração constante, diária. Se nós comemos e bebemos todos os dias, então nós precisamos orar todos os dias. A oração é o alimento espiritual, é o alimento profético que nos fortalece para suportarmos a pressão, as pressões espirituais, as batalhas espirituais. Então, eu falei na live passada, só recapitulando um pouquinho para a gente passar para o próximo capítulo, que a doutora em batalha espiritual, Neuza Tioca, e também a Valnice Milhões falaram que nunca na história da humanidade a igreja passou por uma batalha espiritual tão grande como nesses dias. Jamais na história da humanidade, da história da igreja, a igreja passou um nível de batalha espiritual tão grande como nesses dias. Então, igreja, não é tempo de brincar. Não é tempo de distrações, não há tempo para brincadeiras, não há tempo para falsificarmos um evangelho não verdadeiro, não há tempo de seguirmos pessoas, por mais seguidores que tenham, ou profetas ou ministros que não pregam a palavra da verdade. Não há tempo para brincadeiras, não há tempo para as distrações. É momento agora da igreja se preparar para os últimos dias, se preparar para ser a noiva, né? Pronta para aquele grande dia, o grande dia que é a volta do nosso amado Jesus. E nós podemos cantar e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos te esperando, mas verdadeiramente eu quero fazer essa pergunta para você. Verdadeiramente temos cantado Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas verdadeiramente a igreja, a noiva de Cristo, está preparada? A noiva de Cristo hoje está preparada para Maranata, para que Maranata, ora venha, aconteça, para que o grande dia chegue. Então esse é o momento que Deus está nos dando como Pai de amor que Ele é, como Deus soberano, Deus grandioso. Ele está nos dando este tempo para nos preparar como noiva, para nos preparar como igreja. Esse é o tempo que o Senhor nos deu. Esse é o tempo que o Senhor está nos confiando para que nos arrependamos dos nossos pecados, para que haja arrependimento, para que haja conversões, para que nós deixamos os nossos pecados de estimação, a soberba, o orgulho, a indiferença, a frieza espiritual e nos voltemos para Ele de todo o coração. Não é tempo mais de brincarmos, igreja, não é tempo mais de distrações. Tem tantos pastores, me desculpe falar isso, não quero falar de ninguém aqui, mas eu acho assim um pecado eu estar aqui diante de vocês, gastarmos tempo com brincadeiras, com perguntas que não são bíblicas, enquanto eu posso estar aqui destrinchando a palavra do Senhor para vocês, lendo versículo por versículo, nem nós temos feito, tantos outros pastores sérios têm feito. Não há tempo para brincadeiras, amados. Não há tempo para nós gastarmos aqui, eu gastar diante de vocês frases prontas. É o momento da revelação da palavra, é o momento da revelação do Espírito. É o momento que os pastores precisam subir o monte, subir a montanha e ficar dias em jejum e oração, esperando para receber o rolo de revelação de Deus para este momento, para esta igreja, para este
tempo, as nações estão esperando ouvir os profetas de Deus. Não há tempo de brincar, não há tempo de brincadeiras, não há tempo de gozações, não há tempo de palavras em verdades. Eu não tenho como explicar para vocês um livro da Bíblia em 10 segundos, amados. Isso não existe, isso é perda de tempo. Pastores, talvez, que não têm subido o monte, não têm buscado uma revelação de Deus, não têm tido uma revelação da palavra, estão entretendo a igreja, estão brincando de entreter a igreja num momento de mais alto nível espiritual que a igreja da humanidade, da história da humanidade já passou até hoje. Não é tempo mais de pregarmos o evangelho de autoajuda, o meu evangelho, aquilo que eu entendo que eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. Eu tenho que ensinar a igreja, nós temos que ensinar a igreja e preparar a noiva para o seu casamento. Amados, quantos de vocês aqui já foram? Quantos aqui de vocês já foram em casamentos? Eu quero que comentem aqui sobre nomes, porque aqui a gente não está aqui para falar sobre isso. Quantos aqui já foram em casamentos? Quantos de vocês já casaram? Quanto tempo, quantos dias a noiva fica se preparando? Amados, são meses de preparo para um casamento acontecer. A noiva fica a semana inteira se embelezando e se purificando e fazendo banhos de creme, banhos de hidratação para o dia do casamento. Esse tempo que nós estamos vivendo como igreja é o preparo da noiva. Esse tempo que nós estamos vivendo são os dias que antecedem as bodas do Cordeiro. São dias que o noivo está chegando, então a noiva tem que se preparar. A noiva tem que se limpar, a noiva tem que tirar essas vestes aí sujas de lama, sujas de entretenimento, sujas de brincadeiras não fundamentadas na palavra, sujas de palavras falsificadas. A noiva tem que se ornamentar com o vestido branco, que significa a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a sua própria palavra, é a sua própria revelação em nós. A noiva precisa se vestir de vestes de santidade. A noiva precisa se lavar. A noiva precisa estar pronta, porque o noivo está chegando, o cordeiro está chegando, e a voz da meia-noite está gritando. A voz da meia-noite está gritando: preparem-se, estejam prontas, porque o cordeiro, o noivo, está chegando. Essa é a voz da meia-noite. Os profetas, pastores que são sérios, que têm com integridade levado esse tempo com seriedade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: tem pessoas morrendo. Tem milhares e milhares de pessoas morrendo ao nosso lado. É tempo de pregar o evangelho, é tempo de sair às ruas, de bater os vizinhos, de levar uma palavra de resposta para essas pessoas. É tempo de pregar Jesus não em cima dos púlpitos, mas com a vida, com a simplicidade, com um prato de comida, com uma cesta básica. Olha, aqui hoje o irmão pediu aqui arroz e feijão. Eu tirei um print do seu pedido e amanhã mesmo, no Brasil, vai chegar uma cesta básica para você, meu amado. Nós vamos mobilizar a igreja brasileira. É tempo de nós suprirmos a fome uns dos outros. É tempo de nós voltarmos a viver a igreja de Atos. Não é tempo de sermos igrejas milionários, não é tempo de sermos, de esbanjarmos ostentação, o evangelho da ostentação, que não é o evangelho de Jesus. É tempo de nós voltarmos a ser a igreja de Atos, aquela igreja de Atos 2, que foi sim batizada com o Espírito Santo, que foi sim receber o Pentecoste, que falaram em língua assim durante 24 horas, sei lá quantos dias ficaram ali falando, mas quando eles saíram, eles se movimentaram pelo poder do Espírito e eles foram às casas, eles tinham reuniões de orações, eles se reuniam para comunhão, eles oravam juntos, eles estudavam a palavra dos apóstolos e eles dividiam as suas comidas e os seus bens, eles dividiam aos necessitados. Esse é o tempo da igreja voltar a ser igreja de verdade, amados. E para isso vocês precisam se voltar à palavra. Para isso vocês precisam voltar para aqueles que ensinam a palavra genuína e pararem de buscar falsas ideologias, falsos evangelhos que maqueiam o evangelho verdadeiro de Jesus, que é o evangelho da justiça, o evangelho da graça, sim, mas o evangelho da cruz, o evangelho da morte do eu, o evangelho da simplicidade de Jesus, o evangelho do amor, da entrega, de abrir mão de nós mesmos para ser igual a Jesus, de dar um lugar àquele que deveria ser meu ao próximo para que ele receba em meu lugar. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, eu estar aqui pagando o preço de ser perseguida muitas vezes, não ser compreendida, para trazer uma palavra da verdade para vocês. O verdadeiro evangelho não é o evangelho, meus irmãos, da riqueza, da fama, do carro, do dinheiro, das mansões, das boas
das igrejas de milhares de pessoas. O verdadeiro evangelho é o evangelho da igreja de Jesus, a igreja das casas, a igreja das ruas, a igreja que dá um prato de comida, a igreja que compartilha o seu celeiro de comida, a igreja que ama, a igreja que abre mão dos seus direitos para dar ao próximo, a igreja que compartilha o amor ao próximo, a igreja que não se acha no direito, mas a igreja que tem o dever de amar ao próximo. Amados, nós precisamos voltar a essa igreja de Jesus. E eu vou falar para vocês, esse irmão aqui pediu arroz e feijão, Brasil. Brasil, prestem atenção no pedido daqueles que têm passado fome ao lado de vocês. Parem de seguir ostentadores de um falso evangelho. Parem de seguir pregadores, igrejas e falsos, fakes pregações, amados. Vão viver aquilo que vocês já têm. Vão viver aquilo que vocês já receberam. Pega o seu prato de comida, pega o pouco de arroz que você tem na tua casa. E nós vamos descobrir quem mora na casa desse irmão, perto da casa desse irmão, aí na cidade dele. Vá distribuir o amor de Jesus àqueles que não têm, preciosos. Vá dar oportunidade aos irmãos de irem na tua casa e sentar numa mesa e comer como Jesus comia com os discípulos. Vai pregar um verdadeiro amor de Jesus através do amor, da compaixão e da simplicidade, amados. É isso que nós temos clamado ao Senhor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos a ser a igreja verdadeira. Voltemos a ser a igreja de Atos, a igreja que ama, a igreja que se entrega por compaixão. Amados, a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo, eu já vou passar para nosso estudo de Apocalipse, 2 Timóteo capítulo 3, eu quero que vocês leiam aí comigo. 2 Timóteo capítulo 3, o Senhor fala sobre os últimos dias, como seria a geração dos últimos dias. Então, 2 Timóteo capítulo 3, acompanhe na tua palavra. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Prestem atenção. Prestem atenção, quem é amante de si mesmo, quem se auto-vangloria, quem se auto-bajula, quem bajula o povo, mas não prega a verdade. Prestem atenção, afastem-se destes homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a Deus, aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Leiam comigo 2 Timóteo 3:3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, amados, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Rabaxeria da labasteria darás. Destes, afasta-se. Olha o que o Senhor usou Timóteo, discípulo, filho espiritual de Paulo, para nos deixar. E aqui, o tema desta palavra de 2 Timóteo, capítulo 3, é extrema corrupção nos últimos dias. Olha que fala, sem afeto natural, verso 3, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites deste mundo, né? Dos deleites, da honra, da fama, do dinheiro, da apostasia, do engano. Preferem ensinar o evangelho de engano para terem milhares de seguidores do que ensinar o evangelho verdadeiro que traz milhares para a salvação. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Igreja do Senhor, afastam-se daqueles que são obstinados, desobedientes, rebeldes, cruéis, sem amor, sem afeto natural, irreconciliáveis, dos caluniadores, fofoqueiros, maledicenciosos, da roda dos escarnecedores. Deixe, se afasta, igreja, e se aproximem daqueles de oração, profetas, homens e mulheres apaixonados pela presença do Senhor. Marquem reuniões de oração, marquem para, ao invés de passar a noite jogando jogos e assistindo séries de oração, marquem com seus amigos para assistirem filmes que levam
o estudo da palavra, passarem horas de adoração e oração da presença do Senhor. É esse o evangelho que nós precisamos voltar a seguir. Afaste-se destes homens ímpios, amantes, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, aos líderes e a Deus, ingratos e profanos, porque deste número são os que intrusem pelas casas e levam cativas mulheres, que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à palavra da verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbabos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amados, sigam homens que amam a palavra e têm zelo pela palavra. Sigam homens e mulheres que têm zelo pela palavra de Deus, que têm zelo pela presença de Jesus. E estes homens, com certeza, que amam a palavra, vão amar as nações, vão amar missões, vão sem querer se entregar pelos povos não alcançados, pelas tribos não alcançadas, pelas nações da terra. Não vão ter como lenitivo de vida grandes plataformas, grandes igrejas e grandes multidões, mas eles vão ter como lenitivo de vida a obediência, a vida de entrega, a vida de obediência, para que mais povos e mais nações sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Meus amados, vão atrás dessas pessoas. Rayane, né? Você que está aí precisando de arroz e feijão, escreva para nós aqui qual é a sua cidade, que nós vamos achar que hoje alguém que vai levar uma cesta básica para você, em nome de Jesus, meu amado. Porque essa é a igreja, a manifestação da verdadeira igreja de Jesus. Sabe, amados, a igreja de Atos, ninguém passava dificuldades. Sabe por quê? Porque o evangelho que era pregado em Atos era o evangelho da entrega, era o evangelho da compaixão, era o evangelho de recebermos pessoas nas casas, onde eles se assentavam às mesas e dividiam pão com os outros. E a palavra lá em Atos diz que eles vendiam as suas fazendas e os seus bens, né? Vendiam as suas propriedades e dividiam entre todos. Então a igreja de Atos era uma igreja que jamais faltava sobre as suas mesas arroz e feijão. Então nós precisamos voltar a ser igreja verdadeira, deixar a igreja falsa, abandonar esta igreja falsa que tem nos ensinado qualquer outro evangelho que não seja de Jesus. E voltarmos a ser a igreja verdadeira, a igreja genuína de Atos, meus amados irmãos. Queridos, amados irmãos, escreva aí de onde vocês são, de que cidade vocês são, de que nação vocês fazem parte, porque eu quero dar boas-vindas a todos vocês ao estudo Sinais do Fim. Terminamos agora a nossa parte profética, em qual sempre a gente começa entregando uma palavra profética para essa geração. E vamos começar, então, o estudo seguindo o estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós entramos em Apocalipse 18. Semana passada nós estudamos Apocalipse 17. Assistam os outros estudos, porque é uma sequência de um ano. E hoje é o estudo 35º. 35º estudo dos Sinais do Fim. Então, se você quer saber tudo, né, na palavra, o curso básico de escatologia, o curso básico de Sinais do Fim na palavra, passando por vários capítulos, assista todos os estudos Sinais do Fim. E hoje nós vamos entrar em Apocalipse 18. Eu tenho que seguir, porque tem pessoas que já estavam aí seguindo conosco. Olha aí, de Angola, né, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, João Pessoa, Estados Unidos, Canadá, que tremendo, Leila, bem-vinda, preciosa. Estados Unidos, Cuiabá, meu Deus, né? E outras nações aí que estão conosco, Portugal, né? Itália, França, que eu sei que assistem lá da França também. Deus abençoe a todos vocês. Vão colocando aí, e eu preciso saber o nome da cidade desse irmão que está pedindo arroz e feijão na casa dele, para a gente descobrir quem é de lá. Quem for da mesma cidade, fala, eu sou da minha cidade, vou levar a cesta, já pego o telefone dele e nos ajudem aí na distribuição dessas cestas aí no Brasil. Amados, então hoje eu vou seguir com vocês os estudos Sinais do Fim. Então, se você quer, né, assistir todos os estudos estão aqui no Instagram, já estão também no canal de YouTube Lilia Bucater, né, L-Y-A Bucater, e estão aqui no meu Instagram a série Sinais do Fim. Então você vai, aí ó, Bélgica, olha que tremendo, você vai acompanhar todos os sinais até chegar aqui, todos os capítulos até chegar aqui em Apocalipse 18, que nós vamos estudar. Semana passada nós estudamos a queda
da grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Eu expliquei que é a falsa igreja, onde começou lá em Roma, através da igreja de Roma, mas são todas as falsas igrejas que ensinam um falso evangelho, que não é o evangelho verdadeiro de Jesus, que eu já expliquei qual é aí. E hoje nós vamos falar sobre a queda da grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Vamos abrir lá em Apocalipse, então, capítulo 18. Vamos seguir, então, o estudo de hoje. Amém? Vamos lá, preciosos? Assistam a live da semana passada. É sempre os nossos estudos Sinais do Fim são sempre às quintas-feiras, às 10 horas da noite de UK, aqui da Inglaterra, e 7 horas do Brasil, 7 horas da noite do Brasil. Ok? Podem assistir e acompanhar todas as quintas-feiras. E assistam as demais e compartilhem os demais estudos, ok? Essa live de hoje vai ser compartilhada. Assim que ela cair, compartilhe com todos também. A queda da Babilônia, vamos ler juntos, então, versículo por versículo, como nós temos estudado, todos os capítulos, versículo por versículo, para que seja bem entendido, de maneira bem clara. E quando vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui, porque nós queremos que todos vocês entendam perfeitamente a palavra de Deus para os últimos dias. A queda da Babilônia, lamentações sobre a terra, vamos lá? Então, eu expliquei semana passada que a grande prostituta vai cair e nós já falamos sobre o levante do governo do anticristo, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, do mar, né? Já falamos sobre como Deus vai guardar a mulher, a igreja do Senhor no deserto, enquanto parte, né, da tribulação estiver acontecendo. E nós já passamos pelas 7 trombetas, já passamos por todo o processo aqui de Apocalipse, o levante desse último governo mundial do anticristo. E agora, nós estudamos semana passada da queda da grande prostituta, quem vai, né, fazer com que vai guerrear contra essas falsas religiões, e essa única religião que vai se levantar já está se levantando. Lembra que eu falei semana passada que o Papa foi lá no Iraque fazer um tratado, um acordo de paz com o maior líder do islamismo, e esses líderes do Iraque jamais receberam um líder do cristianismo, um papa, né, na história da humanidade. Então, estão acontecendo alguns sinais proféticos de uma junção interligada das religiões. E esse último governo mundial, que eu já estou explicando nos outros estudos, ele vai propor um tratado de paz, que vai ser o governo do anticristo, dos primeiros anos, e ele vai propor um governo único, um líder mundial único, uma moeda única, um banco central único. Já expliquei também, já dei uma live só sobre as estratégias do último governo mundial. E eles vão também propor uma religião única. Então, essas idas do Papa lá no Iraque, nos países, esses tratados de paz entre o cristianismo e o Islã, que chama Crislã, uma nova religião aí que está surgindo, que é a unificação do cristianismo com o Islã. Esses tratados de paz que o Papa já está fazendo já faz parte dessa nova ordem, né, das nações, e todas as nações, que eu não posso falar o nome aqui, mas vocês podem escrever, já faz parte desse tratado de paz, unificação das religiões, né, para ser uma religião só, um líder só, um governo só, que vai ser a besta, o anticristo, que vai ser também acompanhado com o falso profeta, que vocês sabem já quem é, que eu já expliquei, a pessoa. Então, semana passada nós estudamos a queda deste governo religioso que se chama grande prostituta, que é essa junção religiosa de todas as religiões. E nós sabemos que, né, desde o momento que a gente pega o verdadeiro evangelho de Jesus e faz uma mudança, já não é verdadeiro, é falso, já não é 100% genuíno, não é? Então, é a falsa igreja representando a falsa igreja, por isso que eu expus o pecado de falsos mestres, falsos líderes e falsas igrejas que têm entretido, que tem aí bajulado a igreja com palavras que tudo vai melhorar. Não vai nada melhorar, irmãos. Diante da palavra do Senhor não tem nada que vai melhorar, a não ser a igreja do Senhor que vai se santificar, a noiva de Cristo que vai estar cada vez melhor, porque nós vamos estar prontos para o último dia, né? Então, estudamos semana passada a queda da grande prostituta e hoje vamos estudar a queda da grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia e como ela vai cair. Vamos lá? E depois dessas coisas, a grandeza, a soberania de Deus, né, gente? Quando a gente lê a palavra, a gente vê, meu Deus, tá com tudo nas mãos dele, ele tem tudo sobre o domínio dele, não sai nada debaixo do domínio dele, como nosso Deus é perfeito em seus caminhos. Amém? Vamos lá? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Abrem a Bíblia, porque eu estou estudando e estou ensinando vocês a amarem a palavra de Deus, amarem a Bíblia, e vocês precisam acompanhar na palavra. Aqui, ó, como já abri aqui
em Apocalipse 18, pegar o seu caderninho de anotação, né, e anotações, e aí, ó, anotar tudo que está sendo ensinado, porque são muitas informações, galera. Vamos lá. Apocalipse 18:1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E chamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os seis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Presta atenção. Quem era a grande prostituta? As falsas igrejas, a falsa religião, as falsas religiões, a falsa igreja que profanou a igreja verdadeira de Cristo, o verdadeiro evangelho, a idolatria a outros deuses, a idolatria à falsa igreja, ok? Que se prostituiu com grandes abominações, já estudamos isso. Quem é a grande Babilônia? É o sistema, anotem, é o sistema, tá? É o sistema mundial, o sistema governamental. Muitas pessoas falam, né? Muitos teólogos falam, a grande Babilônia é Roma. É a cidade de Roma geográfica. Dá-se para entender também, por um lado da teologia, que foi de lá que surgiu toda essa prostituição, ou talvez essas falsificações do verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas aqui a palavra de Deus é bem explícita e esse segmento teológico que nós estudamos diz que a grande Babilônia é o grande sistema mundial, né? Que se instaurou sobre a face da terra, então o sistema das trevas que domina as nações e a qual a prostituta está sentada sobre ele, sobre a besta que é o líder, né, desse sistema, os líderes desse sistema, o grande líder final. Então, a grande Babilônia explica-se como um grande sistema final, quer dizer, o último governo mundial que vocês podem colocar aí, né? Essa ordem que está começando a ser tratada através do papal, né, da sede papal e de outros líderes, dos 10 líderes, dos 10 chifres da visão de Daniel, lá de Daniel capítulo 7, que eu já expliquei para vocês, não posso explicar de novo. Então, são 10 chifres, Daniel, desses 10 chifres saiu pequeno, então são 10 nações que estão se unindo, que já se uniram, já se unificaram para unir e ser um governo único. Dessas 10 nações vai nascer um chifre menor que vai ser mais abominador e mais terrível do que todos os outros impérios da terra, Império Babilônico, Império Persa Romano, Império Romano, que é esse último que está agora. E deste último império vai nascer a insonificação dos 10 chifres, desses 10 reinos, dessas 10 nações, vai nascer o último governo mais poderoso e mais terrível do que os outros, que é o governo do anticristo. Então, a grande Babilônia é a tipificação. Vocês conhecem a história bíblica da Babilônia? Vocês conhecem a história da Babilônia? A antiga Babilônia, ela foi um dos povos mais terríveis, mais sangrentos, mais mortais que já existiram na história da humanidade. Trata-se que os babilônicos eram aqueles que pegavam os cristãos e colocavam como Nero, não é? O Império de Nero, e eram aqueles que sangrentos, que perseguiam os cristãos, os colocavam em postes, em fogo, como chamas acesas, como se fossem postes para iluminar as ruas de Roma, meus amados. É nesse nível de maldade, é nesse nível de perseguição, de destruição que a Babilônia já causou ao povo de Deus, ao povo escolhido. Então, a grande Babilônia aqui é a representação da maldade da antiga Babilônia do Antigo Testamento. Mas a grande Babilônia do Novo Testamento, aqui de Apocalipse, é a representação desse último governo que se diz lá em Daniel que será mais terrível, mais poderoso do que todos os outros impérios da humanidade. Então, eu imagino o que vai estar por vir sobre a face da terra, meus amados. Essa pandemia, este vírus que já tem matado milhares e milhares de pessoas, inclusive entes queridos nossos, pais,
e parentes nossos aí, de entes queridos, né? Amigos nossos. É só o início, é como se fosse uma ponta do grande iceberg, é o início da preparação de um governo que vai entrar de obrigatoriedade, de entra e sai, que ninguém pode viajar se não tiver, né? Que nem não tiver a marca da mão direita e a marca na testa, ninguém vai comer, ninguém vai vender e nem comprar sem a marca. Então, esse grande império final, ele se chama Grande Babilônia. E aqui nós estamos já estudando sobre isso há muito tempo, estamos estudando então também a soberania do nosso Deus, como nosso Deus vai vencer tudo isso. E nós vamos estudar hoje como nosso Deus vai fazer cair esse último governo, essa grande Babilônia. Então aqui diz, todas as nações beberam do seu vinho e da ira da prostituição. Por quê? Porque esse governo, ele é mundial. Ele tem um acesso, ele tem um domínio sobre as nações. Eu tenho explicado muito sobre um segmento político que está interligado a esse sistema do anticristo desde a época de Nero, desde a época da Segunda Guerra Mundial, que é um sistema político que atua nas nações, que é extremamente conectado e aliançado a este último governo mundial. Eu não posso falar aqui o nome deste governo, mas vocês podem. E através desse sistema de governo, eles vão manipular, eles vão controlar as nações para que todas as nações sigam um só rei, um só governo, uma só voz. E a obrigatoriedade, a todas as obrigatoriedades que nós vamos precisar seguir. E os mercados da terra se enriqueceram com abundância de suas delícias, porque a grande prostituta é coberta de ouro, prata e oferece, olha, presta atenção, igreja do Senhor, tudo. A igreja verdadeira de Cristo não pode, a igreja verdadeira de Cristo não pode se aliançar ao sistema babilônico deste mundo. Vamos então, isso mesmo, Daniel Vaz, obrigada por falar o sistema político que está aliançado desde Nero, desde antes da Primeira Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial, através da vida de Hitler. Através desse sistema das nações, é extremamente aliançado com este governo, último governo chamado Grande Babilônia, chamado governo do Anticristo. Por quê? Porque eles têm uma cabeça, uma unificação com as pessoas que são cabeça, e eles seguem ordens dessa última deste último governo mundial que já está sendo instaurado sobre as nações, ok? Vamos lá. Os mercadores da terra se enriqueceram porque se aliançaram com Babilônia. E ouvi outra voz do céu dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Olha o que Deus está falando. Igreja do Senhor Jesus, não se aliancie com a grande prostituta, com a falsa igreja da pompa, da fama, das riquezas terrenas, da ostentação. Até anotei aqui quais são os fundamentos da falsa igreja. Vocês anotaram aí na última... Né, que eu aprendo com meu mestre Hernandes Dias Lopes, inclusive os meus ensinamentos são todas repetições dos dele, tá? Então não tem como errar, porque ele é o maior teólogo do Brasil. Então vamos lá, os grandes fundamentos, os maiores fundamentos da falsa igreja é a pompa, o amor ao dinheiro, aliança com Mamon, riquezas terrenas, ostentação, orgulho e soberba, espírito de engano e apostasia, meu irmão, essa é a falsa igreja. Então, o que o Senhor está falando aqui, afastem-se destes falsos. Afaste-se da falsa igreja. Afaste-se destes que ensinam com a vida. Viu, gente? Porque vocês têm que prestar atenção nos meus ensinos e vocês têm que prestar atenção na minha vida. Porque a minha vida tem que condizer, a minha vida tem que ser condizente ao que eu ensino. Se eu ensino uma palavra para vocês e tenho uma vida fake, uma vida falsa, eu não vivo aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, eu sou um falso ensinador, eu sou um falso mestre. Então vocês têm que ser muito discernidores nesses últimos dias, amados. Não é só ouvir a palavra daquele pastor e dizer, nossa, pastor pega bem, mas vai ver para a vida dele, para ver se esse pastor vive com integridade, intensidade a palavra que ele prega. Não é? Então, a igreja falsa, ela tem como fundamentos a ostentação, a riqueza, a grandeza, a soberba, o orgulho, o grande eu, né? O ego. E a igreja de Cristo tem como fundamentos o amor, o perdão, a simplicidade, a humildade, né?
E eu ensinei, sabe, no último ensino, que riqueza, né, no reino de Deus não é ser milionário, né? Não tem nada contra milionários. Inclusive, eu conheço vários cheios do poder de Deus e cheios de amor por missões. Mas riqueza no reino de Deus é nobreza. Então, os fundamentos da igreja de Deus é humildade, é amor, é perdão, é verdade, não é? É genuinidade, é longanimidade, bondade, pureza e nobreza, não é? Então, prestem atenção aí, igreja. Vocês vão ter que estar muito conscientes, muito espertos, buscar muito conhecimento de Deus, discernimento de Deus, para vocês identificarem se vocês não estão sendo enganados por um falso evangelho que não vai vos levar para a salvação. Porque o evangelho que nos leva para a salvação é o evangelho da cruz, não é? Não é o evangelho do ego, não é o evangelho de milhares de luxúria, de culto ao prazer, culto a mamon, ao dinheiro, culto ao prazer e culto à luxúria e ao sistema deste mundo, não é? Eu não vou ensinar para vocês um evangelho para vocês terem amor pelas coisas desse mundo. Eu não vou falar assim, vendam tudo que vocês têm, dá para as nações, pega as roupas do seu armário, distribui a quem não tem. Amanhã mesmo vamos ter uma festa de mulheres na igreja. Estou pensando em levar umas roupas, doar para algumas mulheres. É esse evangelho de Jesus do dar, do distribuir, de jamais reter aquilo que você pode contribuir, tá? Eu já tenho explicado sobre o comunismo, só respondendo aí essa pergunta, já há vários estudos atrás. Eu já tenho falado sobre esse sistema que é aliançado com o anticristo, e por isso o Brasil está debaixo de muita batalha espiritual. Oremos, jejuemos pelo Brasil, amados. Não é brincadeira. Já também tive esse estudo falando sobre as eleições dos Estados Unidos, se a esquerda vencesse, eles iriam manipular este governo mais rapidamente. Se eles tomaram a nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, o que eles vão fazer com o Brasil? Desde essa live lá das eleições dos Estados Unidos, eu já tenho falado sobre isso, e as coisas têm acontecido de maneira muito rápida, ok? Então, prestem atenção, amados, vão atrás do evangelho verdadeiro, que é genuíno, que é simples. O evangelho de Jesus, ele não ostenta nem a sua sabedoria, ele não ostenta nem o seu conhecimento. O evangelho de Jesus, ele é simples, ele é verdadeiro, ele é igual a Jesus. Né? Então, sigam pastores, profetas, ensinadores da palavra que são genuínos, ensinam a palavra da verdade, têm uma vida de simplicidade como Jesus nos ensinou a ter. Vamos lá? Então, aqui o Senhor está falando, afastem-se dessa grande Babilônia. Vamos lá? Sair do meio dela, povo meu, verso 4, para que não sejam participantes dos seus pecados, das suas abominações. Verso 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Gente, você imagina quanto pecado dessa grande Babilônia, que é esse governo, né, terrível, demoníaco, que se instaurou desde lá do Antigo Testamento, tá, gente? Esse governo está aí durante séculos e séculos e nós estamos chegando no fim dessa história, ok? Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, imagina? E Deus se lembrou das suas iniquidades. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, verso 8, e retribuir-lhes em dobro conforme as suas obras. Ok? No cálice em que vos deu, no cálice que vos deu de beber, dai-lhes em dobro. Olha aqui a justiça de Deus. Agora abram os olhos, abram os ouvidos, igreja do Senhor Jesus. Né, contra esses pastores, esses falsos ensinadores que têm falado que o nosso Deus não é Deus de justiça, que ele é Deus de amor e somente sai amor dele. O nosso Deus é Deus de amor, ele é Deus de compaixão, ele é Deus de perdão, mas ele é Deus de disciplina, ele é Deus de juízo, ele é Deus de justiça. Inclusive o juízo de Deus não está somente instaurado no livro de Apocalipse, mas de Gênesis e toda a história bíblica. O nosso Deus é um Deus de juízo. E ele já empregou juízo sobre a história da humanidade. Então, aqui é o juízo de Deus contra a grande Babilônia. Viu-se, então, vamos lá? Verso 8, tornar-lhe a dar como ela tem vos dado e retribuir-lhes em dobro, conforme as suas obras, o cálice em que vos deu de beber, dá-lhes em dobro. Deus vai dar o cálice da amargura, do sofrimento para a grande Babilônia. Então ela se glorificou em delícias, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, verso 7, estou assentada
como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. A Babilônia, gente, o espírito desse último governo, né? Desse povo ímpio aí dos últimos dias, tanta soberba, é fundamentado em tanto orgulho, tanta soberba, que mesmo debaixo das 7 trombetas, dos 7 cálices de Deus, né? Das 7 cálices de juízo de Deus que nós já estudamos aqui em Apocalipse, a 5ª trombeta, a 7ª trombeta, e os cálices da ira de Deus que vão ser sobre os ímpios, aqueles que ficarem na terra depois do arrebatamento da igreja, mesmo debaixo da ira total de Deus, a grande Babilônia não vai se arrepender, não vai haver arrependimento desses povos ímpios dos últimos dias, ok? Então, quando ela se glorificou e disse em delícia esteve, não haverá em mim pranto. Verso 8, portanto, no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor que a julga. Então, é o julgamento do último governo, quem vai destruir esse último governo da grande Babilônia, esse último governo mundial de impiedade, abominações, né, o qual a prostituta será anhançada, né, e de perseguição aos santos do Senhor. É o próprio Deus que vai vir julgar a grande Babilônia, chamada Roma. Alguns teólogos falam a cidade de Roma é tudo que saiu de lá, geograficamente, mas não é só a cidade geográfica, mas é tudo daquilo que saiu de lá e se instaurou sobre as nações. Então, crê-se, então, que é um governo político, um governo humano que será instaurado sobre as nações, crê-se, então, se mesmo o último governo mundial, que será do anticristo. Escrevam aí. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e a fome, será queimada, Deus a julgará. E os reis da terra, verso 9, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, porque ela oferece. O que o inimigo oferece, gente? O que o falso evangelho oferece? Prazeres deste mundo, amor ao dinheiro, riquezas dessa terra, prazeres, né? Vamos dizer, nem vamos falar aqui qual tipo de prazer, que é pecado, luxúria, né? Amor à ostentação e todos os outros tipos de prazer. E a terra se prostituiu com ela. E viveram em delícias. E choraram sobre ela e prantearam quando viram a fumaça do seu incêndio. Então, um segmento do teólogo que eu estudo, que é o Hernandes Dias Lopes, ele diz que esse incêndio, quando a palavra de Deus fala sobre fogo, incêndio fala-se sobre guerra. Então, que dá-se a entender que a destruição desse último governo mundial sobre a face da Terra vai ser espiritual, sim, não é? Porque o nosso Deus vai destruir, mas também poderá ser através de uma grande guerra. Então, assim, a gente lembra da guerra de Gog e Magog, que será a terceira guerra mundial, que Ezequiel, capítulo 38, ele profetizou que haveria uma guerra entre Gog e Magog, que eu já dei a aula sobre isso também aqui nos estudos, que Gog é o norte do Israel, terra hoje cedo da Turquia, que a Turquia brigou com a União Soviética e subiu, tentando ganhar os países. Então, hoje se entende ser Gog, o povo, o Gog, o anticristo, e Magog, o povo que irá se aliançar com o anticristo. Então, a gente sente que da Turquia até a Rússia, até esses países, né, do norte asiático e do norte europeu, do norte desses dois países aí, do urso e do dragão, que eu não posso falar o nome, vocês podem escrever, vão estar unificados a esse governo. E eu já falei que a Rússia, a China, o Irã e o Iraque, não posso falar mais os nomes, gente, me perdoe. E a Turquia já se lançaram em janeiro do ano passado. Eles já têm uma aliança. Isso quer dizer que se estourar uma guerra, que certamente será contra Israel, nós sabemos que a guerra de Gog e Magog é todas as nações contra Israel e que Deus vai dar um grande livramento a Israel. E aí um grande terremoto vai surgir, vai engolir. Bom, eu já expliquei sobre a guerra de Gog e Magog. Vai ser a terceira guerra mundial. Então, entende-se, né, pelo segmento teológico que eu sigo, que essa grande destruição de Deus sobre a Babilônia é uma guerra. Porque todas as vezes que a palavra de Deus fala o juízo de Deus e haverá fumaça, fogo e destruição, é porque haverá guerra. Mesmo que seja a guerra de Gog e Magog, eu acredito ser, né? Porque a terceira guerra mundial vai ser terrível e pode também ser uma guerra civil, né? E é uma guerra espiritual, qual o próprio Deus vai destruir dos céus também a todos os ímpios, né? A todas essas nações que vão estar debaixo
desse juízo de Deus. Verso 10, estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, 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 daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, poderosa, indestrutível, né, aos olhos da humanidade, pois em uma hora sobrevirá a sua destruição. Escrevam aí, em uma hora sobrevirá a destruição da grande Babilônia. Olha que tremendo, gente, que tremendo. Nosso Deus é tão poderoso que ele vai destruir esse último governo mundial que se diz aí invencível, né? Desses homens mais poderosos, desse homem aí que vai se levantar, esse abominável que vai se levantar sobre a face da terra. Ele vai destruir em uma hora, gente. Olha que tremendo. A palavra de Deus fala uma hora é uma hora. Ok? Não sei como Deus vai fazer isso. E sobre ela choram e lamentam os seus mercadores. O que diz os mercadores? O sistema comercial do mundo. O que são esses mercadores? Anotem aí no seu caderninho de anotação. Verso 11. Os mercadores é o sistema mundial de comércio. O mercado mundial financeiro vai chorar a queda da Babilônia, porque ninguém mais comprará as suas mercadorias. Verso 12, mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, ferro, mármore, cianômero, cardamomo, perfume, mirra, incenso e vinho e azeite, flor de farinha, trigo, cavalduras e ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros e de corpos e de almas de homens. Prestem atenção, o sistema comercial financeiro do mundo, que aqui diz o sistema de ouro e prata, o sistema de pérolas, linho fino, púrpura, o sistema de vestimenta do mundo. E aqui depois fala vasos de marfim, toda madeira preciosas, todo o sistema aí de mercadorias de todos os tipos, de todas as espécies, cinanomo, cardomo, quer dizer, perfumaria, sistema de cosméticos vai cair por terra, porque todos eram aliançados a esse sistema babilônico. Verso 14, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, ó Babilônia, e não mais as achará. Os mercadores, verso 15, gente, tremendo. Ô, Glória, ó os discípulos aí entrando aí. Fica aí, gente, que é muita coisa para a gente estudar. Apocalipse 18, 15. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão longe, pelo temor que sentirão da sua grande destruição, tormentos, chorando e lamentando, dirão, ai, ai, daquela grande cidade indestrutível, que se vestia de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque numa hora foram assoladas as suas riquezas. E todo piloto e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar, e se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo, ai, 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 da grande cidade, na qual os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da obstilência, porque numa hora foi assolada. Alegra-se sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas de Deus, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui é o juízo de Deus contra o último sistema mundial que irá perseguir ao santo, ao Altíssimo Deus e aos santos do Altíssima Igreja. Então Deus fará justiça, Deus fará juízo àquela que perseguiu a igreja desde Nero, desde os impérios babilônicos, persa, desde de Hitler, desde o último governo. Deus vai fazer justiça aos apóstolos, aos profetas. Então vamos ler verso 20. Alegre-se sobre ela, sobre a destruição de Babilônia, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Verso 21, e um forte anjo levantou uma pedra como um grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada.
Gente, esse sistema, né, esse último governo mundial, ele vai ser vencido. Nós estudamos nesses últimos capítulos aqui de Apocalipse a ascensão das trevas, a ascensão da besta, o aparecimento da besta que emerge do mar, o aparecimento da besta que emerge da terra, o falso profeta. Nós estudamos a ascensão das trevas que serão tão poderosas nos últimos dias, a perseguição dos santos, o guardar da igreja, a proteção do Senhor sobre a tua noiva. Mas aqui em Apocalipse nós já chegamos na parte mais emocionante, que é a queda deste sistema das trevas demoníaco, se chamado último governo mundial da pessoa, do abominável e terrível anticristo. Então aqui é a destruição. Deus, o nosso Deus poderoso, soberano, está em suas mãos, na palma das suas mãos, com a história da humanidade está na palma das mãos dele. Toda a história da humanidade, toda a história bíblica, nem eu, repita comigo, nem eu, nem vocês precisam temer, né, aos próximos dias, aos próximos anos, porque a história da humanidade, a história da igreja, que é a principal personagem dessa história linda do amor de Deus à humanidade, nós estamos debaixo da soberania, do poderio, da força e da guerra do nosso grande general, Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. E o mais lindo é que a partir de semana que vem nós vamos estudar a Apocalipse 19, que já é a queda da Babilônia e o triunfo no céu. Já vai falar sobre o Cordeiro, sobre a noiva pronta do Cordeiro. Nós vamos agora adentrar nas próximas 3 semanas os melhores capítulos da Bíblia, que diz respeito à grande festa, ao grande banquete, ao Cordeiro, à noiva, ao milênio, que vai ser a volta de Jesus sobre a terra. Ele vai vencer Satanás, vai vencer a besta, vai vencer o falso profeta, vai jogar todo mundo lá no fogo e vai trazer um novo céu sobre a nova Jerusalém sobre a terra, e vamos reinar com ele 1000 anos. Que lindo que vão ser os próximos estudos, você não pode perder. Vamos acabar então com Apocalipse 18. Verso 22, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, nem de músicos, nem de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mói em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais haverá luzes, olha aí, nem shows, nem palcos, nem plataformas, nem músicas, nem cantores, nem artistas. Tudo isso vai acabar, gente. Tudo isso vai ser destruído. A única coisa que vai permanecer até o fim é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, a noiva de Cristo que vai cear com ele nas bodas, juntamente com o Cordeiro. E luz e candeias não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Vamos ler juntos? Verso 23, para vocês entenderem onde que vai parar os palcos, as luzes, os shows, os grandes plataformas, né? Nos últimos dias, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposo não mais se achará. Verso 22, em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, flauteiros, trombeteiros, nem o artífices de arte alguma se achará no meio de ti. Ruído de mói em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa, quer dizer, não vai haver mais voz de alegria e de regozijo sobre a face da terra. Não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. O sistema mundial, o sistema do mundo, a falsa igreja, ela é dominada pelas suas grandes abominações. E ela age através do espírito de engano, da apostasia, que é chamado as suas grandes feitiçarias. Verso 24, para terminar o capítulo de hoje, terminar o estudo.
E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos e perseguidos da igreja do Altíssimo. A Grande Babilônia não é só esse último sistema mundial que se apresenta, mas toda a história da humanidade persa, babilônica, esse império babilônico espiritual que perseguiu os nossos irmãos do Antigo Testamento, os heróis da fé que foram mortos por Nero, pelos romanos, pelos persas, pelos babilônicos, se tornaram tochas acesas em meio às ruas de Roma, de Babilônia. E toda a história da humanidade, a igreja do Senhor foi perseguida, irmãos. A história da igreja aqui na Inglaterra, muitos cristãos, cristãos protestantes foram mortos, perseguidos por essa falsa igreja, por esse sistema babilônico que se instaurou através de Roma em algumas nações. A Inglaterra mesmo já sofreu guerras de igrejas contra igrejas, religião contra religião, e milhares e milhares de irmãos nossos foram mortos aqui, nessa terra, na Europa. Houveram grandes guerras, houveram muitas igrejas que foram queimadas, irmãos nossos que foram incendiados dentro das suas próprias casas. Houveram pastores que foram assassinados diante das suas próprias ovelhas. Houveram cidades inteiras aqui na Inglaterra e na Europa, em várias partes do mundo, e hoje isso acontece ainda, vocês sabem, porque vocês são estudiosos e acompanham os noticiários, que essa perseguição contra a igreja de Cristo e contra os santos de Cristo continua acontecendo na Ásia, na Coreia do Norte, na China, na Rússia, em vários países do Oriente Médio. Irmãos nossos estão presos hoje, sem a liberdade de ter uma Bíblia em suas mãos e sem a liberdade de pregar, ou até mesmo já foram mortos e tiveram as suas cabeças arrancadas por amor a Jesus. Então, esse sistema que persegue a igreja desde lá do início da humanidade de Nero, desde os primeiros impérios, né, humanos, este mesmo espírito babilônico é o que vai atuar até os últimos dias, até a volta de Jesus. Graças a Deus, nós acreditamos a igreja não estar mais aqui neste momento do derramamento da grande ira de Deus sobre os ímpios. Mas a grande Babilônia não irá se arrepender, esse sistema não irá se arrepender, esses reis da terra não irão se arrepender. E haverá grande destruição. E aqui o Senhor fala, olha, esse meu juízo, não é pelo sangue dos profetas, dos apóstolos, dos santos, de todos aqueles que foram mortos na história da humanidade e na história da minha igreja. Amém? Nós já passamos por Apocalipse capítulo 7, já ensinamos tudo sobre as 7 trombetas, já ensinamos tudo sobre as 7 taças e já passamos aí, já falamos tudo sobre a besta, sobre tudo. Tá aí nos últimos estudos, vocês podem acompanhar nos últimos estudos postados, sinais do fim. Amém? Está aberto para perguntas agora, para aqueles que querem fazer perguntas. Tá? Pastora, muitas pessoas, pastora, você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes de vermos tudo? Eu já tenho explicado sobre isso. Eu não acredito no pré-tribulacionismo. Nós não temos muito fundamento bíblico para que a igreja simplesmente seja arrebatada e nós não vamos ver nada, sendo que nós já estamos começando a ver. Então há uma discrepância. Aí, quando você acredita que a igreja vai ser totalmente livre, eu quero dizer também em relação à justiça, a soberania de Deus, que tipo de igreja nós somos, melhores do que as outras igrejas, que não vamos passar por nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de sofrimento. Que tipo de igreja nós somos, se nós somos a pior igreja da história do cristianismo?
A igreja mais mimada, mais desobediente, mais irresponsável, mais imatura, não é? E como que nós não vamos passar por um poucotito de tempo de sofrimento que os nossos amados irmãos já passaram até aqui? Então, não temos muitos fundamentos bíblicos para o pré-tribulacionismo. Eu sou meso-tribulacionista, que é aquele segmento de Hernando Dias Lopes, Edmel Williams, que são os meus mestres que entendem, e nós já demos vários fundamentos bíblicos aqui para esse entendimento que a igreja vai estar parte deste tempo. Nós vamos ver parte de tudo isso acontecer. Nos primeiros 3 anos e meio será um tratado de paz. Não é? E quando começar mesmo a perseguição, e quando a perseguição aumentar, e lá em Mateus capítulo 24, verso 19, o Senhor Jesus já estava falando da grande tribulação, ele fala assim, se esses dias não fossem abreviados, nenhum de vós sobreviveria, ele está falando da igreja, então aí esses dias serão abreviados, então Deus então virá buscar a sua noiva, que já estará escondida no deserto, como nós já estudamos nos últimos capítulos agora de Apocalipse, que nós já passamos por ele, 12, 13, 14. Então, mas também não vamos estar aqui até o fim, porque é claro, quando fala-se aqui da glorificação dos santos em Apocalipse 14, não é? O Cordeiro e os seus remidos. Então, essa parte de Apocalipse final é o juízo de Deus contra o governo e contra aqueles ímpios que ficarem após o arrebatamento da igreja. Semana que vem a gente começa com alegria e triunfo nos céus. Nós vamos estudar sobre o Cordeiro, a noiva pronta do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, a esposa que se aprontou, as bem-aventuranças, né? Cristo vencendo a besta e o falso profeta, sendo jogado, Satanás sendo jogado, amarrado por 1000 anos. O milênio, aí muitos de vocês, pastor, e o milênio ainda vai vir? Sim, ainda vai vir ao final dessa história. Quando Jesus voltar com os pés sobre os montes de Jerusalém, porque o arrebatamento de Jesus vai ficar nas nuvens, ele vai tocar a trombeta e a igreja vai subir. Os anjos vão tocar a última trombeta e a igreja vai subir. Na volta de Jesus sobre a terra, ele vai descer com os pés no monte de Jerusalém. E ali ele vai vencer o dragão, o anticristo, o falso profeta, Satanás vai jogar aí por 1000 anos e vai reinar com os santos, os escolhidos. 1000 anos é o reinado do milênio. Então nós vamos estudar tudo isso nesses próximos últimos 3 capítulos de Apocalipse. Vamos terminar então o estudo Sinais do Fim. Que tremendo. Toda quinta-feira, anotem. Toda quinta-feira, às 10 horas da noite, de Londres, aqui de UK, da Europa, e 7 horas da noite no Brasil. Nós estamos aqui juntamente com vocês. Quando eu terminar Apocalipse 22, eu vou voltar em um texto de Apocalipse, nos primeiros capítulos que eu deixei de dar, que são as 7 igrejas de Apocalipse. Nós vamos fazer um estudo maravilhoso sobre as 7 igrejas, que o Senhor está me cobrando, que eu comecei a partir do capítulo 6, né, já adiantando aí a corrida dos capítulos que falam mais sobre os últimos dias. Nós vamos estudar as 7 igrejas de Apocalipse e depois, uma grande surpresa para vocês, começamos então um novo estudo semanal, né, que eu vou falar para vocês no último dia do estudo do Apocalipse. E a grande surpresa é que nessas próximas semanas vão ter profetas, amigos, ministros, amigos meus, aqui fazendo essas aberturas proféticas nos últimos estudos, Sinais do Fim, assim como a Nívia entrou hoje. As próximas semanas também vão entrar aí pastores, profetas de Deus, verdadeiros, que vão estar trazendo uma palavra de Deus para todos nós como igreja. Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta-feira. Compartilhe esse estudo assim que ele descer aí, for postado. Manda para todo mundo, manda para os amigos, manda para os grupos de WhatsApp, compartilha, porque é muito importante todos terem consciência do tempo profético sério e que a grande batalha espiritual que a igreja está vivendo hoje, a palavra que a Nívia, né, a minha amiga Nívia trouxe também, né, o tempo da igreja se voltar, a paixão, a busca incessante do Senhor, a noiva de Cristo. Ok? Então, o pastor Rodrigo Silva explicou que o arrebatamento não é que os salvos irão subir, mas de acordo com textos, que serão levados serão os que se perderam. A senhora acredita assim? Não, não é bem assim. Tá? O nosso segmento teológico é o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento da noiva. Talvez algumas pessoas tenham aí um entendimento um pouco diferenciado. Tem outros segmentos teológicos. O nosso segmento é um segmento um pouco mais equilibrado, não é?
E eu já dei o nome dos meus mestres, Hernandes Dias Lopes, Edmel Willis. Vocês podem assistir todos os estudos escatológicos de Apocalipse deles, vocês vão ver que são as minhas anotações e o que eu passo para vocês. A igreja precisa pregar e falar, exatamente, precisa pregar mais, ensinar mais sobre os sinais do fim, sobre Apocalipse, e o que vai acontecer daqui para frente, para que a igreja esteja preparada para viver esses últimos anos, esses últimos dias que não serão fáceis, que serão anos do cumprimento da palavra, não é? E serão anos de perseguição, vai apertar, vai ser como o esmagar da azeitona para sair aquele último azeite da igreja. Então Deus vai permitir a igreja ser um pouquinho aí exprimida para que Ele consiga tirar de nós a nossa essência da volta da adoração, a volta da oração, a volta do amor pela palavra, da paixão pela presença de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus! Aleluias! Tem muitos segmentos, sigam os segmentos mais bíblicos possíveis. Se vocês puderem assistir os nossos estudos, meus estudos, eu leio versículo por versículo, não é? Então não tem como sair da palavra. São estudos bíblicos mesmo, 100% bíblicos. E isso é muito importante, vocês estudarem a escatologia na palavra, lendo a palavra, porque existem muitas interpretações da Bíblia para os últimos dias. É importante a gente ler versículo por versículo com vocês, como nós temos feito aqui. Deus abençoe, não devemos ter medo, porque estamos vivendo a soberania do nosso Deus. Ele tem tudo preparado até o último dia, a boda das bodas do Cordeiro, onde nós vamos, então, né, preparar e entrar preparados, né, noiva linda, santa. Um grande beijo a todos vocês, né, a todos vocês que estiveram acompanhando o estudo de hoje, a todos vocês do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Portugal. Vamos colocando as bandeirinhas aí de novo, que eu até esqueci aqui. Bélgica, Bruxelas, França e todos os países que nos acompanharam hoje. Deus abençoe a todos vocês, né? E continue assistindo os estudos dos sinais do fim todas as quintas-feiras. E vão lá os estudos anteriores para vocês entenderem bem o que já foi falado hoje. Semana que vem começa a grande ascensão e vitória do nosso amado Deus, do Altíssimo e do Cordeiro Jesus Cristo sobre as nações. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Fiquem conosco e compartilhem essa live aqui que vai ser postada agora. Deus abençoe Lulu, Anderson, Cris, todos aí, Verinha, todos os discípulos aí do Brasil, Rose, linda, preciosa, do CTM, aluno do CTM, Faithful, João, Cláudia, Rosemary, João, Vitória, Carol, todos vocês, um grande abraço no amor do Senhor Jesus e na comunhão dos santos. E por favor, eu vou postar no meu stories o endereço desse irmão que pediu a cesta básica do arroz e feijão hoje, e vocês vão ver o telefone dele. E vocês, por favor, descubram qual é a cidade dele para que nós possamos entregar essa cesta a ele o mais rápido possível. Tá bom? Nós veremos sim o surgimento do anticristo, está muito, muito próximo nesses próximos anos, e tudo que nós estamos vivendo e acompanhando os acontecimentos é o preparo do cenário, né, do terreno para que ele surja dentre essa unificação das nações, essa unificação religiosa, essa unificação governamental, geogovernamental das nações. Nós vamos ver, sim, vamos estar aqui um pouquinho de tempo, mas o nosso Deus, nós vamos viver um avivamento tão grande, a Igreja do Senhor vai experimentar dias de Joel capítulo 2, né? Sobre os últimos dias derramarei sobre toda a terra do meu espírito, os jovens sonharão, os velhos terão visões, e os meus filhos profetizarão. Nós vamos experimentar um avivamento tão lindo em meio ao caos, em meio às guerras. A igreja vai estar vivendo melhores anos que já passou diante do Senhor, não diante das nações e nem da política, nem do reino deste mundo, mas nós vamos ver o Senhor de perto até o nosso grande dia com Ele. Amém? Deus abençoe todos vocês, Bahia, Maringá, Brasil e nações. Um grande beijo e até o próximo estudo, quinta-feira, às 7 horas do Brasil, 10 horas da Inglaterra.
Orem aí para conseguir baixar aqui, postar certinho e compartilhem. Comentem nos estudos, no estudo de hoje e marquem os seus amigos. Vamos lá!